Vamos começar. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nossos mentores espirituais que nos acompanham nessa e de outras existências, pedimos a presença de todos para nos iluminar nesse dia de estudo, Pai. Que possamos, Senhor, compreender e colocar em prática tudo que vamos estudar. Te pedimos, ó Pai, que nos ajude nesta caminhada. Sabemos que não é difícil. Nós é que emperramos, devido ao costume do nosso primitivismo, que não galgamos, Senhor. Estamos sempre a deixar para amanhã, em vez de começarmos logo a nossa mudança interior. Pai, ajuda todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, Pai. Ajuda também aos nossos amigos, que depois assistirão às aulas. Abençoa a todos, aos nossos familiares, aos familiares dos que aqui não puderam estar. A humanidade, Pai, que tanto precisa de Ti. Estamos na luta constante contra esse vírus, Pai. Uns mais, outros menos. Uns mais responsáveis, outros menos. Mas buscando, Pai, nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Ilumina, Senhor, o João, que sempre se dispõe a nos esclarecer toda as Tuas mensagens, tudo aquilo que deixaste para nós, Pai. João está sempre a nos esclarecer. Ilumina, Senhor, a vida dele e o dos familiares também. Te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza, vamos lá, gente. Estamos aí na prece para ser dita pelo obsidiado, né? Sim. Beleza? E aprendemos que a obsessão, né? Ela é uma ação persistente. Então, apenas os simples enganos não é uma obsessão, por não ser persistente. Ora, a obsessão pode ir de uma simples influência moral, sem quaisquer efeitos, a uma perturbação completa do organismo fisiológico, né? Pode haver perturbação da faculdade mental, impede a comunicação com os espíritos superiores, e tudo isso é prova e expiação, se origina das nossas imperfeições morais, né? E para que nós nos libertemos dessas provas, justamente temos que fortificar a alma. Aí lembramos que existem vários graus de obsessão, a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, com tratamentos diferentes, né? A fascinação é o pior dos casos e só tem uma solução: o diálogo com a pessoa, mas muitas vezes é impossível de se resolver. A subjugação, às vezes, há uma necessidade de um terceiro, quando a pessoa perde a vontade, perde o livre-arbítrio, e um terceiro com força moral para substituir fluidos malsãos por fluidos sãos. Lembram? Beleza? Então, vamos lá. Prece. Fizemos uma revisãozinha rápida aí a respeito do conteúdo. Então, vamos lá. Prece para ser dita pelo obsidiado. Beleza, estamos nós aí? Sim. Ou isso é só dos outros? É a minha sogra, viu?
Essa aqui é a minha Eu sogra. estou aqui toda. Tudo bom? Como vai? Prazer, pessoal. Prazer. Maravilha. Tchau. Ela é jovem, hein? É. É bem jovem. Então vamos lá. Prece para ser dita pelo obsidiado. Deus, permite que os espíritos bons me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Está ligado a nós, né? Se é uma vingança pelos males que lhe fiz no passado, tu a consentes. Então, veja, nós estamos obsidiados, mas nós não estamos emocionalmente alterados, né? Para fazer essa prece aí. Estamos Primeiro, amparados, né? Hã? Estamos amparados, né? Não estamos só. Amparados e equilibrados. É. Ó, se é uma vingança, tu a consentes, meu Deus. Para a minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta, né? Essa punição é para a nossa melhoria, para a nossa corrigenda, né? Lembrando que, pelo livro dos médiuns, a vingança é uma das razões para a obsessão, mas podem ter outras 5 razões. A segunda, simples desejo do espírito de fazer o mal. A terceira, como o espírito sofre, quer que todos sofram, né? A quarta, prazer em humilhar. O espírito tem prazer em humilhar aquela pessoa. Quando a nossa impaciência estimula o espírito e a nossa paciência o leva ao cansaço, né? Quinta razão, conforme o livro dos médiuns, ódio e inveja do bem. E a sexta razão, covardia, porque ele se aproveita de alguém que não tem uma força moral suficiente para resistir àquela influência, beleza? Então, tem 6 razões no livro dos médiuns. Aqui ele apontou a mais comum, né, a vingança. E a gente sabe que a finalidade é a nossa melhoria. Que o meu arrependimento me possa conquistar o teu perdão e a minha liberdade, né? Me perdoa, Senhor, e me liberta. Mas seja qual for o motivo, que pode ser esses outros que nós apontamos aí, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia, né? Aí nós vimos lá, se ele falou anteriormente das causas da obsessão, ele está falando de como se libertar, né? Da obsessão, não é isso? Ora, e como se libertar da obsessão? Se é subjugação, pode haver a necessidade de um terceiro. Se é fascinação, tem que conversar com a pessoa, e às vezes isso é impossível. E se é uma obsessão simples, tem que se mostrar que não está enganado. O espírito não está te enganando. Tem que se mostrar mais paciente que ele, né? Tem que orar por ele, que é essa causa apontada aqui, certo? Tem que pedir ajuda ao nosso anjo da guarda e aos nossos protetores. Tem que agir com severidade e benevolência para com o espírito. Quer dizer, diante da sugestão, não, diz um não categórico. Mas isso não implica que você deva ter raiva dele. Pelo contrário, você pode, a seguir, pedir a misericórdia. Beleza? Isso também está lá no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, o capítulo sobre obsessões. Beleza? Então, vamos lá. Digna-te facilitar para ele, para esse espírito, o caminho do progresso. Quanta coisa não está escondida na ação dos espíritos superiores nesse verbo facilitar. Ó, Senhor, facilita para ele o caminho do progresso. Beleza, isso vai render uns 2 anos de trabalho para uma equipe espiritual inteira, para libertar familiares deles e outras pessoas queridas de problemas gravíssimos. Aí ele, olha, me ajudaram, então agora eu vou seguir o caminho do bem, né? Que o desviará do pensamento de praticar o mal, né? Essa facilitação aí inclui serviço de muitos espíritos a favor das pessoas queridas do obsessor. Possa eu, do meu lado, retribuindo-lhe o mal que recebo com o bem, ofertando o bem,
induzi-lo a melhores sentimentos, induzi-lo. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições, aí, ó, né? Que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Eu tenho que saber quais são as minhas as minhas imperfeições, né? Primeira coisa. Combate, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Então, ele está no primeiro ponto aí, né? De identificação das suas imperfeições. E o orgulho impede que elas sejam reconhecidas. Porém, depois de reconhecidas, tem a luta particular. Faze, ó meu Deus, que esse golpe aplicado à minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Qual foi o golpe aí na vaidade? Qual foi o golpe? Que ele está agradecendo o golpe tomado, certo? E ele agradeceu o golpe na própria vaidade. Como? Que golpe foi esse? A ação do obsessor? Exato, a ação do obsessor e a cedência do obsidiado. Ele cedeu àquela influência e praticou o que não devia, né? Aí, depois que praticou o erro, veja aí, que esse equívoco que eu pratiquei, por esse fato de eu ter cedido à influência espiritual negativa, que isso me leve a ser mais humilde. Entenderam o pedido dele? Que seja um golpe da minha vaidade. Eu fique mais humilde, porque eu também erro, eu cedi às influências inadequadas, indevidas, e que isso me sirva de lição para o futuro. Ora, então, quando eu for me relacionar com os outros, eu já vou mais a favor do perdão dos outros. Por quê? Porque eu próprio preciso de perdão, já que eu mesmo estou caindo. Estou sofrendo golpes, estou cedendo à influência espiritual inferior, né? Então, isso me serve de lição para o futuro, que no futuro eu não caia mais, que eu adquira algum grau de vigilância, que eu possa meditar sobre as minhas imperfeições e sobre que o Espiritismo me dá de auxílio para que eu me fortaleça, para que a vigilância seja mais adequada. Tem que ter meditação para que a vigilância seja boa, né? Agora, também me serve de lição no contato com as outras pessoas. Eu não vou ficar julgando os outros, porque eu caio, porque eu caí, e talvez ainda caia. Compreenderam a coisa? Uhum. Então, que ele fortifique a resolução que tomou, que ele fortifique a resolução que tomo. Que ele quem? Deus. É? Deus. Exato. Que Deus fortifique essa minha resolução. Então, veja, eu tomei uma decisão, mas o meu mundo interno, sentimental e os meus desejos são contrários à resolução tomada. Eu tenho uma luta interna traçada dentro de mim. São desejos profundos da alma, né? Mas a resolução que eu tomo se opõe a esses desejos de se alimentar de fluidos inadequados. Beleza, e peço a Deus que fortifique a resolução para que essa luta dentro de mim, entre a razão que decidiu resolver, que decidiu tomar uma resolução, seja superior aos meus desejos, né? Então, ele pede a fortificação a Deus da resolução que tomou de se depurar pela prática do bem, pela prática da caridade e pela prática da humildade. A própria queda levou ele a ser mais humilde, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Mas o atrativo também está em nós, certo?
nós queremos opor uma barreira e que Deus fortifique essa barreira, mas em nós também está o atrativo. É uma luta interna da alma. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência, para suportar com resignação esta prova. Vai durar quanto tempo isso? Não pode se impacientar, não pode se afligir, não resolve. Até estimula o espírito. Compreendo que, como todas as outras provas, ela deverá concorrer para o meu adiantamento. Opa! Então, não esqueçamos, isso que está acontecendo, a dificuldade sofrida, a influência espiritual inferior, tem por finalidade nos adiantar, beleza? Beleza. Se eu não perder os frutos, né? Com as minhas reclamações, com a minha impaciência, com o meu desespero, com o meu desequilíbrio. Pois me proporciona a prova, a oportunidade de mostrar o quê? A minha submissão ao que a lei divina determina, e não aos meus desejos. Tem que submeter ao que o Espiritismo nos aponta como a direção correta, e não aos nossos desejos. E de exercitar a minha caridade para com o irmão infeliz, né? Quem é esse irmão infeliz? O obsessor. O obsessor. Perdoando-lhe o mal que me fez, né? Capítulo 12, itens 5 e 6, e a coletânea de preces, item 15. Vamos aí. O que é o capítulo 12? Tcharam. Sem olhar, Ana. Ah, não sei. Tem que olhar. Quem Gostei sabe da fala. sinceridade. Amai os vossos inimigos. Amai Vossos os inimigos. Então é isso, olha, está se referindo justamente É ao o que a amor gente que leu Deus- na aula passada, né? É, Está ali que a no gente leu na a aula passada. obsessão. Então ele está dizendo amor aos inimigos, é o capítulo 12. Quem é esse inimigo, nesse caso específico? O obsessor. O obsessor. Aí a gente tem que ler. Uma coisa interessante é assim, ó, muitas das vezes quando a pessoa ou não conhece ou é principiante no espiritismo, ele já vem achando que a obsessão é porque alguém colocou um espírito, né? Fez um trabalho, fez não sei o quê para ele. Por isso que aquele obsessor está ali. Principalmente quem desconhece o espiritismo. Aí ele vai até a casa, vem até a gente e fala assim: olha, eu acho que fizeram um trabalho para mim, porque. Mas não é assim, gente? É assim, eu acho que fizeram um trabalho para mim, porque eu estou com um obsessor, vocês podem desmanchar esse trabalho para mim? Ou o que está acontecendo? Será? É sempre assim, o externo, né? Quando a pessoa chega até, às vezes, ao centro, ou vem para conversar com você, é o externo. Alguém mandou, alguém colocou, foi um parente que não gostava, foi uma inveja no trabalho, foi não sei o quê. Nunca a pessoa imagina que ela pode estar dando acesso a esse obsessor. E isso aí é uma coisa complicada dentro da doutrina, quando você recebe a pessoa pela primeira vez. Ela já vem sempre pela dor, porque ela acha que é a dor, né? Então, ela já vem assim, olha, colocaram o espírito em mim, mandaram fazer um trabalho, e agora? O que eu faço com isso? Vocês tiram? Não, vai à luta. Né? Até você conseguir explicar tudo isso aí para ela. Nessa hora, é bom ter de mente, de cabeça e explicar com muito carinho esse item 81 aí. É um resumo do capítulo 28 do Livro dos Médiuns. Está bem resumido nesse item 81. O ideal é dizer, olha, na verdade, não houve trabalho. A imperfeição moral sua é que é a causa da atração. Isso é o que você tem que dizer com carinho, né? Então,
O ideal para quem está no trabalho lá né, de receber as pessoas, daquela conversa fraterna e tal, é ter de mente esse capítulo 81. Beleza? Às vezes você não fala nada, você manda aí do trabalho de desobsessão e depois você manda voltar, quando tiver melhor, você fala. Então, vamos lá. É o melhor, João, porque senão ele não te entende. Não, é o melhor você falar, não, então vamos passar pelo trabalho de obsessão. Aí depois, com um ou dois que ele já se sente acolhido dentro da mentalidade dele ali, né? Que ele está sendo acolhido, porque ele está sendo ajudado. Aí você começa a falar, porque senão você não chega à pessoa. Só vai resolver se falar, e mesmo se falar, talvez não resolva, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que lembrar no amor aos inimigos? Não, existe uma lei de progresso para todos nós, e esse espírito está temporariamente nessa condição, mas ele se tornará bom, né? E nós devemos mudar o nosso comportamento, né? Nós devemos sacrificar os sentimentos negativos, né? Porque sacrificando esses sentimentos negativos, deixa de ser uma causa de atração, certo? Devemos praticar o bem, certo? E essas boas atitudes, a boa conduta reta, vai, na verdade, converter esse espírito às boas caminhadas, à boa prática, a seguir a lei do progresso. Beleza? Então, vamos lá. 83. Beleza. Prece para ser dita pelo próprio obsidiado, né? Não, agora pelo obsidiado. Então, nós estamos aí numa posição de alguém que pede por outro. E o item 15 é aquilo, né? Que não é o item 15 da coletânea de preces, vai dizer que a gente não pode ser hipócrita, né? De manter uma aparência de copos e pratos limpos e o interior está cheio de impurezas e rapinas, beleza? Então, prece pelo obsidiado. Deus onipotente, digna-te dar-me o poder de libertar fulano de tal da influência do espírito que o obsidia. Então, né? Vamos fazer essa oração aí. Inclui o João nessa oração aí, igual a Malu fez para libertar o João dos espíritos que o influenciam. Se está nos teus desígnios, por um fim a essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Quer dizer, eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, mas momentaneamente, Senhor, me concede este poder. É a tua energia, é a tua voz através da minha boca, né? Espíritos bons, que me assistis, e tu, seu anjo da guarda, pede pelo anjo da guarda, né? Daquela pessoa que está obsidiada. Dai-me o vosso concurso, auxiliai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido, né? Se achar, digamos assim, né? Livrá-lo do fluido impuro. Qual é o conteúdo do raciocínio? São raiva, é egoísmo, é orgulho, é sensualismo. Tudo isso é um pensamento impuro. E o pensamento impuro é um fluido impuro. Tem que retirar esse fluido. Beleza, mas o ideal é corrigir a causa do fluido impuro, que são os interesses inadequados, né? Em nome de Deus, onipotente, adjuro, quer dizer, afasto o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Aí a gente vai ler lá o livro Nos Domínios da Mediunidade, aquele tratamento do passe. No passe, entra pessoas que estão obsidiadas e entra o próprio obsessor? Sim. Qual é a solução para esse caso? Em regra, a solução se dá com o seguinte: é o único caso em que o médium passista pode tocar na cabeça da pessoa, do obsidiado. Em regra, o médium não toca nada do corpo da pessoa. Há uma distância próxima, impõe a mão, faz os movimentos, né? Faz o movimento. Isso é tudo energia mental. Energia superior que passa pelo médium e que ele dá o passe transferindo para a pessoa. O médium tem que ter amor, tem que ter fé, ele tem que estudar para o serviço dele não estacionar.
E nesta condição interna de desejo de servir, de ter fé, de ter confiança de que conseguirá, o médium consegue uma conexão com uma energia que não é dele. Então, o médium passista não precisa nunca ter medo de perder as forças, porque a força não é dele. A força passa por ele. O médium passista também é alguém que está recebendo ali na hora do passe, junto com o paciente. Ele é só um elo da cadeia. Beleza. Então, o médium passista não toca na pessoa. Agora, se entra o obsessor e o obsidiado, faz um leve toque na cabeça. Aqui nos cabelos, aqui no centro coronário. Pá. Só isso já é suficiente para que haja uma separação do espírito obsessor e do obsidiado. Para onde vai o obsessor? Já que o obsidiado está tomando passe. Vai lá para fora da rua. Vai lá para frente do centro espírita. E o que ele está fazendo ali? Esperando o obsidiado sair. Porque, na maioria dos casos, vai se religar. Na maioria dos casos, vai se religar. Uma hora, né? Se a pessoa realmente permitir que a doutrina espírita entre dentro dela, aí depois de um tempo ela passa a viver uma fase de uma luta interna em que ela própria tem que adquirir forças para se separar definitivamente desse espírito. Aí se separou, beleza, vai em frente. Mas influências negativas sempre acontecerão, né? Então vamos lá. Já espíritos bons que me assistissem, os da guarda, já lemos isso, né? Em nome de Deus, adjuro que se retire. Se retire, vai para onde? Vai lá para fora do centro espírita. Prece pelo espírito obsessor, né? Isso também é outro, né? Nós estamos encarnados, mas a gente não é obsessor, certo? Errado. E como somos? Né? Tá com aquela raiva de alguém. Não, isso não é obsessão, não estou sendo obsessor, não. Ah, é sim. Está sendo uma influência ruim para a pessoa, esteja ela próxima ou distante, né? Ah, eu estou com desejos inadequados. Está sendo obsessor? Está sendo obsessor. Então, vamos lá. Deus, infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsidia fulano de tal, né? Faz-lhe entrever as claridades divinas. Então, faz eles entrever as claridades divinas, né? Mostra as características de um espírito superior. Leva ele temporariamente a uma ótima colônia espiritual, a fim de que reconheça o falso caminho por onde enveredou. Espíritos bons. Mas agora a gente está pedindo pelo obsessor, né? Ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tem tudo a perder praticando mal e tem tudo a ganhar fazendo o bem. Né? Então, você se dirige, a sequência. Se dirigiu a Deus, né? Aí se dirigiu aos bons espíritos. E agora, se dirige ao próprio obsessor. Espírito, que te comprazes em atormentar fulano, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Né? Você é um espírito, digamos assim, até um tanto vingativo, e às vezes nós próprios desejamos nos vingar, né? Então, e nós não nos consideramos espíritos maus. Então, esse espírito é alguém como a gente, né? Eu te falo em nome de Deus. Se ele aceita essa verdade, ele, digamos assim, a depender do nível em que está, pode estar propenso a ceder à queda. Agora, se é um espírito hipócrita, né? Se é um espírito que está extremamente raivoso, vai demandar mais tempo. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal, se quiseres refletir, medita aí,
compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem, e que não podes ser tu mais forte do que Deus e os espíritos bons. Eles poderiam ter preservado fulano dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela, o obsidiado, né, tinha de passar por essa prova, por uma prova, né, com a finalidade da correção da imperfeição moral. Mas quando essa prova chegar ao seu termo, ao fim, eles irão impedir-te qualquer ação sobre tua vítima. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-lo, terá contribuído para o seu adiantamento e, assim, para torná-lo mais feliz. Beleza? Beleza. Então, vejam aí, né? Para torná-lo mais feliz. Isso que você está fazendo vai fazer com que ele se adiante. Desse modo, terás empregado a tua maldade inutilmente, e essa maldade, se voltará contra ti. Se voltará contra ti, porque agora é a tua vez de se adiantar. Se voltará contra ti, porque agora é a tua vez de também alcançar a felicidade. Sim? Porque Sim, o que é para um é para outro. Né? Certo? Então, você também sofrerá uma obsessão, obsessor. A pessoa se libertará e você será o obsidiado. E isso vai ser bom para você. Você vai sofrer um pouco, mas isso vai levar ao seu adiantamento e à sua felicidade. Deus, que é onipotente, e os espíritos superiores, seus delegados, você está falando de Deus e dos espíritos superiores para o obsessor, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade se quebrará em face da suprema autoridade. Porém, pelo fato mesmo de ser bom, Deus quer deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade, né? Pela tua própria vontade, a caminhada fica mais suave, né? Aí a maldade não precisa se voltar contra você para que ela te corrija, já que você próprio está caminhando com as próprias pernas, deixando de praticar a obsessão. É uma moratória que te consegue, né? Ó, vou te dar um prazo para você, com as suas próprias forças e pela sua própria vontade, parar com esse atrito. Porque senão eu depois vou parar esse atrito. Mas também terá necessárias corrigendas para você. Se não aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos, cruéis sofrimentos te esperarão, visando o teu adiantamento e a tua felicidade. Serás forçado a suplicar a piedade, serás forçado a suplicar as preces da tua vítima, já que te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, quando ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá no futuro sobre ti, como cairá sobre todos os espíritos rebeldes, né? Poderá o mal que praticas neste momento, pondera o mal que praticas neste momento, né? Esse mal que terá forçosamente um termo, ao passo que, se persistires na tua obstinação, o que acontece? Os teus sofrimentos aumentarão incessantemente, até que você pare com isso. Pergunta para ele, para o obsessor: quando estavas na Terra, não terias considerado uma estupidez sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação do momento, né? Não é isso? Uhum. Sim. Eu vou, né?
Eu vou ali vou ali no barzinho, tomar uma bebida alcoólica e fumar. O espírito vai se aproveitar disso? Vai. Aí, ou outras circunstâncias quaisquer, né? A gente está só dando o exemplo que a gente recordou do livro, né? É uma satisfação? É. Mas não é uma estupidez buscar essa pequena satisfação, né? Em relação ao caminho do bem que se pode trilhar? O mestre, o mesmo acontece agora que és espírito, né? Que ganhas com o que fazes? Que ganhas fazendo a obsessão? O triste prazer de atormentar alguém, o que não te impede de ser infeliz, diga o que disseres, e que te torna ainda mais infeliz, né? Quer dizer, essa obsessão, você está tendo um prazer de atormentar a pessoa. Mas o que é isso diante da felicidade que se pode conquistar na prática do bem? E quanto mais prolongar a obsessão, maior a infelicidade do espírito praticante. Então, é isso que está sendo dito, certo? João, às vezes, quando você pergunta para um espírito numa mesa mediúnica o que você ganha com isso, ele dá aquela parada assim para responder, porque no fundo, ele sabe que ele não está ganhando efetivamente nada, mas daí a resposta vem de pronto. Ah, mas é porque ela tá se sentindo mal ou porque ela fez isso comigo. Mas quando você fala isso para um espírito, ele de pronto, ele titubeia na resposta. O que você ganha com isso? Porque, no fundo, eu acho que permanece aquele lado bom lá do fundo, né? E que, às vezes, ele esquece. Ele permanece tanto nessa roda aí da maldade, da vingança, em só vingança, que parece que a emoção dele fica endurecida. Quando você faz uma pergunta dessa e que ajuda a dar acesso a um familiar ou a algum espírito por ele, ele de pronto ele titubeia na resposta. É verdade. É bem interessante. Mostra já uma vontade de mudança, né? Reflete-se, verdade. E agora? Né? Verdade. Então, ao lado disso, vês o que perdes. Aí faz o que a Deise falou aí, mostra um parente que é mais evoluído, que ele não estava vendo, e o parente é super brilhante, né? Observa os espíritos bons que te cercam e dize, então, né? Se não é preferível a sorte deles, a tua própria sorte, né? Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando quiseres, né? Abandona essa obsessão, abandona essa causa aí de vingança, porque também, se você recordar de vida anterior, você fez a mesma coisa ou fez pior, né? E se você abandonar isso, pode começar a partilhar de uma felicidade, de uma colônia melhor. O que é preciso para isso? O que é preciso para abandonar e trilhar o bom caminho, buscar a felicidade? Implorar a Deus e fazer o bem em vez do mal. Sei que não podes transformar-te de repente, né? Não vai ser uma mudança de repente. Mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Então, mantenha a boa vontade todos os dias e a coisa vai caminhando de forma melhor, né? Experimenta isso, faz um teste aí. Faz um teste no dia de hoje e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos arrependidos, o item 73. E não mais te classificar entre os espíritos maus, enquanto esperamos poder contar-te entre os espíritos bons, né? Veja também o item 75 pelos espíritos endurecidos. Então é isso. O item 73, que fala dos espíritos arrependidos, vem dizer que eles, os arrependidos, né? Eles não são maus, eles foram maus, mas já não são, porque pelo arrependimento
denotam reconhecer as próprias faltas, em outro grau, a lamentar as faltas, né? E ainda mais se eles pedem preces, né? Então, nesse caso, eles não são maus, eles só são infelizes, não são maus. A cabeça nossa quer classificar os espíritos como, são bons ou são ruins? Não, né? Não, tem vários graus. Esses aqui, né, estão arrependidos, foram mal, já não são. Reconhecem os erros, lamentam os erros, são só infelizes. E assim, eles podem começar, né, um certo grau de felicidade, a fruir um certo grau de felicidade, porque eles já estão arrependidos. Os outros não, né? Vamos deixar de te classificar entre os maus, entre os endurecidos, entre os que não estão arrependidos, os que não têm pesar, os que são insensíveis aos diálogos e às reprimendas dos espíritos superiores, que repelem a prece, que blasfemam de Deus, né? Eles se vingam dos homens, porque estão sofrendo, querem que todos sofram, perseguem os homens, os obsidiam ou causam nele influências funestas, né? Podem ser maus ou hipócritas. Os maus, francamente maus, eles são mais facilmente conduzidos ao bem, né? A maioria são pessoas, esses francamente maus, melhores que os hipócritas. Eles só são brutos, são grosseiros, é o grau evolutivo dele. Então, ele pratica alguma atitude inadequada por instinto, é da natureza dele, e não por cálculo, como fazem os hipócritas, né? Esses, francamente maus, não desejam mostrar-se melhor do que eles são. E para levá-los ao bem, basta uma perseverança, uma firmeza, uma benevolência, conselhos, prece, aí eles vão evoluir. E como, de certa forma, algo semelhante ao que disse a Deise, quando você pede para que eles falem, os espíritos, numa reunião mediúnica, pronuncie uma oração comigo, Deus. Aí ele não consegue falar, não consegue pronunciar, né, a palavra Deus. Não se crer digno de chamar, né, o Pai. Então, de usar o Pai como vocativo da expressão. Isso indica que ele está próximo de se converter, é que ele se julga digno de pronunciar o nome de Deus. Agora, os hipócritas não, eles são inteligentes, eles são insensíveis e nada os toca, nenhuma palavra dos espíritos, nada os toca, né? E eles simulam ser bons para captar a confiança de alguns e se sentem felizes quando encontram essas pessoas, né? Que, de certa forma, agem com tolice e passam a governá-los. Eles falam o nome de Deus? Falam. Usam até a palavra para cobrir as suas torpezas, para cobrir os seus erros. Ele faz a oração, né, junto com você, João. Faz. Tranquilo ali. São mais perigosos que os francamente maus, né? Eles agem na sombra, sem a desconfiança de ninguém, porque eles vestem a máscara, uma aparência de fé. Beleza? Agora vamos lá à observação. A gente viu as diferenças entre os espíritos arrependidos e os maus, e dentro dos maus, os que são francamente maus são mais facilmente convertidos ao bem do que os hipócritas, né? Então, tem todos esses graus aí no processo obsessivo, né? Então, vamos lá, observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, requer muita perseverança, requer um devotamento, né? Percebe a coisa? Isso denota que ele está falando que as obsessões graves, vai demorar um prazo, né? Vai demorar um prazo. Exige também tato, exige habilidade, né? A fim de encaminhar para o bem espíritos, muitas vezes perversos, espíritos endurecidos, espíritos astuciosos,
pior de todos, os astuciosos. Pois há os rebeldes em grau extremo, né? Então, você tem que saber o que falar, você tem que saber como falar e em que ordem falar, no longo prazo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias, né? Pelo aquilo que é apresentado como circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, uma coisa é certa: nada se obtém pelo constrangimento, nada se obtém pela ameaça, né? Toda influência reside no ascendente moral, é esclarecimento amoroso, né? Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, a completa ineficácia das fórmulas, a completa ineficácia das palavras sacramentais, dos amuletos, dos talismãs, de práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A resolução vai se dar num longo prazo, com paciência, perseverança, devotamento, tato e habilidade para quem tem ascendência moral. Beleza? A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, né? E a gente lê o livro No Mundo Maior, fala de diversas patologias causadas aí pelas obsessões. O que causa o ódio? O que causa, né? Como é que a pessoa vem com significativas deformidades? Como é que uma pessoa adquire epilepsia? Como é que uma pessoa adquire esquizofrenia? Tem tudo isso lá no livro No Mundo Maior. A mulher, como é que ela pode adquirir problema tão significativo, eu nem lembro o nome da dificuldade, né? Mas uma das causas da doença lá que a pessoa fica meio respirando com dificuldade, ela adquire uma certa paralisia física, dificuldades de locomoção. Tem tudo isso lá no livro No Mundo Maior. Então, a obsessão prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, um depois do outro, quer magnético, quer médico. Tratamento médico junto, ou depois, ou primeiro médico e depois o espiritual, né? Para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então, vejam que Kardec fala aqui, é o que está no livro Missionários da Luz. Capítulo 18 do livro Missionários da Luz, se eu bem me recordo, esse é o número do capítulo. Retirou o obsessor, beleza. Resolveu? Não. Na maioria dos casos, não resolveu. Porque o obsidiado sozinho, ele permanece com os efeitos da obsessão, né? É o caso, por exemplo, da epilepsia secundária, né? Não tem mais a influência do espírito obsessor, não tem. Mas a epilepsia pode permanecer, ainda como reflexos do processo obsessivo vivido, como é o caso do Marcelo no livro No Mundo Maior. Tem um espírito que obsidia? Não, não tem. Teve. Quando ele desencarnou, ficou lá muito tempo em região inferior, sendo amplamente obsidiado, a ponto dele reencarnar. Reencarnou. Mas, quando ele tem por perto a presença de um espírito inferior, né, principalmente dormindo, aí a gente vê os ataques epiléticos que acontecem no sono, né? Você vê lá, às vezes é uma criança, e ela está dormindo e tem o ataque epilético. É uma obsessão? Pode não ser. E não é... E não... Aciona o que está lá dentro dele, né, João? Exato. O que está guardado nele. Exato.
Só a presença de um obsessor passou ali, ele recorda dos próprios arquivos mentais vividos, né? Durante o processo obsessivo, quando estava desencarnado. E isso desencadeia a epilepsia, que não tem a obsessão, mas a presença de um espírito inferior não está obsidiando. É uma espécie de gatilho em que ele recorda os próprios arquivos. Se assemelha àquele caso da experiência daquele cientista russo Pavlov, não sei se é assim que se pronuncia, Pavlov, né? Em que ele Pavlov, né? Em que ele eu não vou nem tentar pronunciar mais alguma vez. Então, ele fazendo experiência com os cães, ele fazia a seguinte experiência: ele tocava uma sineta e dava comida, tocava uma sineta e dava comida, tocava uma sineta e dava comida. Aí ele botou um equipamento para coletar a saliva dos cães, né? Porque quando o cão ia se alimentar, naturalmente ele salivava. E o que ele fez? Ele botou a sineta para tocar antes de dar o alimento. Então, ele percebeu que o cachorro aprendeu. Ele já salivava só de ouvir o som. Então, ele tirou a comida. E ainda assim o cão salivava, né? Então, vê, é um animal não racional. Lógico, ele tem a sua lei de progresso, não vamos entrar nesse mérito aí, senão é um estudo do tamanho do livro do Evangelho, né? Mas o cão teve uma reação profunda de salivar sem ter o alimento. E assim alguns casos em que, como diz Kardec aqui, ó, destruiu a causa, separou a obsessão, vai continuar os efeitos. E, às vezes, esse efeito se dá semelhante a essas coisas aí do cientista russo Pavlov. Beleza? Tirou o obsessor, mas os efeitos continuam no obsidiado. Veja-se o livro dos médiuns, A Obsessão, que a gente já comentou, a Revista Espírita, de 64 e de 65. Beleza, gente? Maravilha? Maravilha. Encerramos. Trouxeram a banana aí? Não, trouxe só a água. O suco, a melancia? Nada? A barrinha de cereal. Tem que ser a barrinha de cereal. Tá certo, gente. Maravilha, que legal. Também trouxe água aqui, ó. Que joia, né? Terminar o evangelho na hora exata. Terminamos na hora exata. Esse ano atípico. Muito grata. Encerramos o ano, né? Encerramos esse ano com todos os problemas que houve. Graças a Deus, entre nós nada aconteceu, né? Entre nossos familiares, de um modo geral, embora tenham até tido. Não, estou dizendo que foi suplantado, né, embora essa doença tenha atingido os nossos familiares, né, mas a coisa foi amena, né, graças ao nosso evangelho. Se a gente for estudar esse livro, e nós vamos retornar a ele, né, mais para frente, quando a gente terminar o último livro de Kardec, a gente volta para o livro dos Espíritos, depois volta para o livro dos Médiuns, depois vai no Evangelho, de novo Céu e Inferno e depois a Gênese. Porque um segundo estudo, a coleta será ainda muito mais profunda, mas que para todos nós esse estudo nos traga o conhecimento adequado para que comecemos um combate mais adequado contra as nossas más tendências, né? E que possamos aí trilhar mais facilmente o bom caminho, seguindo para uma paz e uma serenidade que tanto desejamos há tanto tempo, né? Verdade.
Eu acho que esse evangelho nos sustentou, né, nessa pandemia. Ele nos sustentou no início, que a gente não sabia a proporção de tudo que a gente fazia todos os dias, nos sustentou, porque ele serviu além de um aconchego para o nosso coração, um aprendizado, mas também fazer com que a gente tirasse aquele foco, né, de medo da doença que estava no início da pandemia. Então, eu falo que ele foi nos sustentou. Eu passei por momentos complicados aqui, e para mim foi uma sustentação maior ainda, porque foi a doença do meu filho, AVC do marido, e tudo meio complicado. Mas eu vou te falar, obrigado, viu, João? Obrigada a todos. Eu também só tenho a agradecer, porque até no hospital lá com a minha mãe eu assisti né? né? Uhum. A gente foi apoiando um ao outro. Foi. Isso foi muito Pra bom. mim foi um equilíbrio. É. Verdade. Fez o dever de casa direitinho, tio João. Parabéns. É. As horas bônus dele cresceu. Teu puxadinho já melhorou lá em cima. A gente vai continuar mandando, mesmo aí nas férias, já que não vamos viajar, o estudo nos domínios da mediunidade Paulo Estevão gravados, tá, gente? A gente vai fazer aí conforme o tempo que nos sobrar em função do trabalho, em função das outras atividades. Mas a gente vai terminar isso aí, já passamos, o livro do Paulo Estevão já não falta tanto, né? Faltam 4 capítulos, eu creio. E nos domínios da mediunidade são capítulos, falta uma quantia maior de capítulos, mas são capítulos bem menores. A gente espera acabar aí, não sei quando, mas a gente vai acabar aí o mais rápido que der. Tá bom. Beleza? Beleza. Faz a oração, seu tio João, para nos brindar, né? Para nos brindar. Né? Oração de encerramento. Beleza. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, o esclarecimento que nos traz o Evangelho. Ele é luz em nossas próprias almas e auxilia que enxerguemos as nossas próprias imperfeições e também o adequado caminho que devemos trilhar para a conquista não só da nossa felicidade, mas como somos todos interdependentes, que a nossa boa razão, que a nossa boa reflexão oriunda de uma vida corretamente traçada pela nossa razão, pelo nosso raciocínio, sabemos que também contribui na alimentação e na construção da felicidade em outras almas. Estando nós interligados, Senhor, mantém-nos elevados nos postos de serviços, vigiando a nós mesmos para a construção da felicidade em diversos corações. De forma que, após essa vida, até a equipe espiritual que nos auxilia possa estar feliz com o desempenho do trabalho realizado, que levou estudo, que levou conhecimento às crianças, às pessoas, levando todos a progredir em direção a Ti. Assim, Mestre, sustenta-nos nas nossas dificuldades e ajuda-nos a nos libertarmos definitivamente de nós mesmos, para que esse caminho seja cada vez mais aberto, livre, sereno e de paz, em que possamos, assim, trabalhar mais e mais, pois sabemos que mais receberemos quanto mais doarmos. Auxilia-nos especialmente diante daquelas pessoas mais difíceis, aquelas que, muitas vezes, nos desvia do caminho adequado da prática do bem.
por surgir em nós sentimentos inadequados e contrários ao do verdadeiro amor e da serenidade e da paz. Mestre Jesus, queremos ser pequenino espelho, a refletir para nós mesmos a luz superior que emana do alto e que essa luz também seja transmitida a outros corações para que todos nós, juntos, caminhemos em direção a Ti. Nessa época natalina, Mestre, ajuda-nos a refletir que foste Tu que vieste para a construção de um mundo melhor. E esse mundo será melhor se nós buscarmos dentro de nós mesmos construir as virtudes que Tu destes exemplo para todos nós. Sabemos que o mundo será melhor quanto melhor for o homem, e nós queremos nos tornar cada vez mais próximos em virtude aos exemplos mesmo que deste para todos nós. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beleza, gente. Obrigada, João, por tudo, pelo ano.